Hello, hello and welcome! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E hoje nós estamos aqui para falar sobre 7 dicas, 7 formas que vão esclarecer a sua forma de estudar. E isso para que você evolua mais rápido e também para que você aprenda melhor. Para que você realmente aprenda e que não fique decorando coisas e esquecendo e não usando de verdade. Mas antes de darmos sequência, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha também, ativar o sino de notificações e, claro, deixe seus comentários, as suas dúvidas, comente o que você gostar desse vídeo e também, se você tiver alguma sugestão, coloca aí embaixo. Então, vamos nessa! Bom, essas são dicas que eu normalmente dou para os meus alunos, principalmente em relação à aquisição da língua inglesa, né? Para você alcançar a fluência no inglês. Mas é óbvio, gente, que são dicas também que você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Qualquer outra coisa que você esteja estudando, se você estiver fazendo algum curso, alguma faculdade, enfim, qualquer outro assunto, você pode aplicar essas 7 dicas também, que você vai aprender melhor e mais rápido. Essa que é a ideia desse vídeo, independentemente da língua, do idioma ou da área que você quiser estudar. Então, sempre quando eu der exemplos aqui de como aplicar isso em relação ao inglês, pense como que você pode readaptar esse exemplo para sua área. E outra coisa muito importante, ao longo desse vídeo eu vou citar outros vários vídeos que eu já publiquei aqui no canal, justamente porque eles são mais detalhados e com mais informações, tá bom? Então, não se preocupe. Porque aqui é in depth, né? Aqui a gente faz em profundidade, com detalhe, né? Nada shallow, nada rasinho, nada supérfluo. Então vamos lá. A primeira dica é: mantenha a frequência. Independentemente do que você estiver estudando, estude diariamente. Estude todos os dias, pelo menos um pouquinho. Isso, gente, vai ser qualquer pessoa que vai falar isso pra você, não sou eu que tô inventando regra aqui. Da música até o exercício físico, da dieta que você for fazer. Se você se dedica todos os dias, pelo menos um pouquinho, isso vai fazer muita diferença no seu caminhar. Porque daí você consegue sentir a sua evolução diariamente e também fica mais fácil pra você sentir onde você precisa melhorar. E aí a gente vai falar disso daqui a pouco. E eu sei que a barreira, na maioria das vezes, é justamente essa parte de organização, de planejamento e de disciplina, né? Porque são coisas que precisam estar envolvidas para você conseguir se dedicar diariamente. Então, a primeira coisa é essa: vai se organizar, pense qual que é o melhor horário para você se dedicar, coloque um tempo limite do seu estudo para que você também possa, né, se organizar para fazer outras coisas, não simplesmente passar o dia inteiro estudando, até porque isso também, né? Então, o que você pode fazer é pensar se você prefere uma agenda física, se você prefere uma agenda ou, enfim, se organizar de uma forma digital. Eu queria até compartilhar aqui, deixa eu até arrumar essa bagunça. Aqui, ó, eu também tenho a minha agenda, né? Inclusive, meu dia de hoje está aqui lindo e maravilhoso. As coisas que eu preciso fazer. E eu faço isso, gente, sempre. Esse ano, ó, tá bem bonitinho. Ai, deu um soco aqui no microfone, mas, enfim. Toda a agenda aqui tá preenchida de coisas que eu preciso fazer porque eu sei que eu funciono melhor assim. Eu sei que se eu tiver, por exemplo, o calendário no meu celular, não vai funcionar. Eu sei que eu memorizo, me organizo, enfim, faço mais as coisas quando eu tenho tudo anotado no papel. Então, se esse for seu caso também, já saiba, vai lá comprar uma agendinha. Se não, você pode até mesmo pegar um papel, né, tipo uma A4 e se organizando da forma que você consegue, mas veja o que funciona melhor pra você, tá? O que melhor funciona para você. Quanto melhor a sua organização, quanto melhor o seu planejamento, melhor será o seu hábito, no sentido de que vai ser mais fácil para você realizar essa ação. O seu cérebro se acostuma. O seu cérebro, ele gosta de rotina, ele gosta de entender as coisas que ele precisa fazer, as coisas que ele não precisa fazer. Mas no começo, quando você for dar o primeiro passo, para ele é como se você não precisasse, porque você viveu até esse presente momento sem essa coisa, entendeu? Então você precisa ensiná-lo que sim, vamos fazer isso a partir de hoje todos os dias. Então já se acostuma aí, meu filho. E é claro que também tem a parte química da parada, mas é claro que eu não sou expert, então eu não vou ficar falando coisa aqui, mas também tem essa parte hormonal e química que também pode interferir nisso. Então saiba que quanto mais frequentemente você realizar uma coisa, mais fácil ela será a longo prazo. A curto, a médio e a longo prazo. E também é muito importante entender a diferença entre motivação e disciplina, que são duas coisas completamente diferentes, né? A motivação está relacionada a onde você quer chegar e a disciplina é o que você precisa fazer para chegar até esse objetivo. Mas uma coisa é fato, você precisa entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, por isso que é muito importante ter clareza do seu sonho, do seu objetivo, para que então você tenha essa motivação de entender o porquê você precisa fazer, para ter a disciplina de agir, ok? Então, a gente tem essas 3 etapas, digamos assim, tem o sonho. Aí do sonho você precisa ter essa motivação para chegar nesse sonho, né? Por que você quer chegar nesse sonho? O que esse sonho representa para você? Daí você transfere isso para disciplina, que não importa se você tá afim de fazer ou não, você tem que fazer e ponto final. Tadá!
Que delícia. Então, esse é o primeiro ponto. Eu falei aqui sobre como que você pode fazer para manter a sua frequência de estudo. Se autoavalie e veja o que funciona melhor para você e bora. Você precisa acostumar o seu cérebro. Agora, o segundo item é identificar as suas dificuldades. Mas isso é muito bom, porque assim como eu falei para vocês, se você se dedica frequentemente, diariamente, fica muito mais fácil sentir onde você trava, onde você sente mais dificuldade, onde as coisas parecem não estar fluindo como elas deveriam. Então fica mais fácil de você tanto analisar o que precisa ser melhorado e colocar em prática para sentir a sua evolução mais rápido. Então por isso que eu tô falando, estudar todos os dias faz com que você absorva as coisas de forma mais natural. Se corrigir e prestar atenção nas dificuldades faz com que você aprenda mais rápido. Então, é uma combinação muito prática, tá vendo? Entre aprender melhor e aprender mais rápido. Então, o que você precisa fazer é prestar atenção ao longo do seu estudo. Por isso que é importante se planejar para poder estudar, para poder ter foco na hora do estudo, porque senão você não vai perceber direito quais são as suas dificuldades. Às vezes vai passar batido e você nem vai notar. Então, precisa focar, precisa prestar atenção ao longo do estudo. Porque daí fica mais fácil de você reconhecer alguns padrões. Então, falando de inglês, às vezes você pode ter dificuldade, por exemplo, em usar uma palavra ou usar um verbo auxiliar, ou, por exemplo, em juntar frases, ou apresentar um contraste, ou uma adição de informação, ou dar sequência, ou formular uma pergunta, ou transformar uma frase numa pergunta, ou numa frase na negativa, enfim. Então, prestando atenção e estudando todos os dias, fica mais fácil de você reconhecer esses padrões que você pode sentir essa dificuldade. E aí, o que acontece? Eu nem preciso falar que daí não tem como empurrar nada com a barriga, né? Não tem como deixar pra depois, como resolver pra depois, ou, ai meu Deus, eu não vi. Não, você vai prestar atenção na sua caminhada e vai já respondendo as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas, e daí você vai caminhar com mais facilidade rumo à fluência no inglês. E olha só que interessante, além de tudo isso, fica mais fácil também para você redirecionar os seus estudos ou reavaliar os seus estudos. No sentido de que, será que eu preciso prestar mais atenção no meu listening? Será que eu tô me comunicando bem? Será que a minha leitura tá fluida para o meu nível? Será que eu consigo me comunicar através da escrita? Mas não só em relação às habilidades, mas também em questões de gramática, por exemplo, expansão de vocabulário e muito mais. Então é muito importante todo esse processo, porque é como se você estivesse fazendo uma autoavaliação todos os dias um pouquinho de como você está caminhando, né? Porque fica muito mais fácil olhar para trás num curto período de tempo do que olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu nem sei por onde retomar os meus estudos. Não é verdade? É verdade, eu estou falando isso porque, ó, quem já sentiu isso aqui na pele? Eu sei o que vale a pena e o que não vale a pena, meu povo pode escutar. E eu sei que a gente tá focando bastante também aqui em relação às dificuldades em si, mas é claro que você também precisa reconhecer as suas facilidades e reconhecer as superações, reconhecer aquelas coisas que você, finalmente conquistou. Porque essas também serão motivações pra fazer com que seja como se fosse ali um combustível pra você seguir em frente, ok? Então esse aqui é number 2, identificar as suas dificuldades, e ó, sempre de olho nos estudos. Número 3, consuma conteúdos do seu dia a dia e de coisas que você gosta, dos seus hobbies e tudo que tem a ver com você. E uma coisa que eu sempre digo, você não precisa estar estudando para aprender, mas é claro que cada coisa tem o seu próprio resultado. Porque é óbvio, né, gente? A gente aprende muito observando as outras pessoas, escutando as outras pessoas. E eu acho que um exemplo muito prático disso é criança, né? Tem muita coisa que você fala, nossa, de onde que a criança tirou isso? De onde que ela aprendeu a falar isso ou a fazer isso? Quando você vê, ela tá só reproduzindo uma coisa que ela vê você fazer, né? E é a mesma coisa com o inglês. Então, não necessariamente você tá ali, né, focado 100% no inglês. Não é você ali tentando ensinar uma coisa pra criança pra ela reproduzir na hora, tipo, bater a palminha. Na hora ela vai ficar olhando assim pra você, tipo assim, querida, não. Aí do nada depois ela vai bater palminha também, mas beleza. E aí vai ter aquelas coisas que você nem tá esperando e a criança vai fazer e você vai ficar, tipo assim, em choque, né? Pois é, inglês é a mesma coisa. E aqui vale tudo. Você vai aprender com série, vai aprender com livro, vai aprender com vídeo, vai aprender com blog, vai aprender com música, vai aprender com documentário, audiobooks, que mais? Palestras, rádio, filme, podcast, não sei se eu já falei, mas enfim, qualquer tipo de conteúdo, você não necessariamente precisa ali estar com 100% do seu foco ali naquele negócio, mas você vai aprender. É claro que se você quiser, você também pode usar qualquer uma dessas fontes para ser objeto de estudo, mas você não necessariamente precisa estar estudando com essas coisas. Deu pra entender? Por exemplo, eu posso escutar uma música em inglês, a mesma música indo pro meu trabalho. Então eu vou colocar essa música em repeat e ficar ali só escutando ela. Eu não vou estar acompanhando com a letra, mas eu vou estar escutando, eu vou estar me divertindo e eu posso entender uma palavra ou outra. E aí, o que eu posso fazer depois? Aí eu posso aceitar e estudar essa música, tá? Mas saiba que você não precisa estar necessariamente estudando para aprender. Eu já falei bastante também sobre isso no vídeo que eu falei sobre como desenvolver o inglês no banho. Pois é, como que você pode fazer justamente para recapitular as coisas que você aprendeu e também ter esse senso de criatividade para poder se divertir aprendendo inglês, mesmo que você esteja ou no busão, ou tomando banho, ou fazendo compra no mercado.
Ah, e muito em breve eu vou compartilhar com vocês também quais são os vídeos, na verdade, quais são os canais que eu mais assisto em inglês. E aí, obviamente, tem pessoas do mundo inteiro, então você não pode perder esse vídeo. Se você não quiser perder, se inscreva no canal, ative o sininho, porque daí você vai ficar sabendo quando eu publicar esse vídeo. Que tem muitas pessoas que me perguntam, gente, vocês querem canal? Então vocês vão ter uma enxurrada de canal, porque é muita coisa, muitos assuntos diferentes. Vai valer a pena, você vai gostar, então fique ligado. Então esse é o tema número 3, consuma conteúdos que você goste, dos assuntos que você goste. Então, não simplesmente faça essa alternância em relação ao formato do conteúdo, mas também ao assunto. Então, por exemplo, você pode escutar sobre plantas num podcast, você pode assistir um vídeo, você pode assistir um documentário sobre plantas, você pode ler um livro sobre plantas, uma revista sobre plantas, um blog sobre plantas. Estão entendendo? Então, assim, você pode variar tanto o conteúdo quanto o formato desse conteúdo. Estamos entendidos? Agora, número 4. Faça anotações. Mas faça mesmo. Mas tem um porém. Você vai fazer anotação a partir de contexto. Anotações a partir de contexto. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como fazer anotações de inglês, né? Como ter um caderno de inglês. Então, se você tem curiosidade para saber todos os detalhes, gente, vou deixar aqui embaixo para vocês o vídeo, tá bom? Mas é muito importante que você entenda que você não pode sair anotando palavra solta. Você não pode ter categorias de grammar heads pelo seu caderno, porque isso daí não vai funcionar em nada. Vou colocar uma condição aqui para vocês depois, mas isso não leva a lugar nenhum. Não adianta também você anotar com a tradução ao lado. Camila, então como é que eu anoto? Anotando, você vai anotar em inglês por assuntos. Então, você não vai estudar simplesmente coisas soltas. Você tem que ter um tema principal, certo? Tem que ter um tema principal. Se você é meu aluno, você sabe exatamente qual que é o tema principal de cada aula. Então, você não necessita da tradução ao lado, porque tem uma lógica por trás. Então, se você assistir a aula praticando junto, ao fazer a anotação, você vai por forma da sequência, da forma que você anota, você vai memorizar o que aquilo ali significa sem necessariamente ter a tradução ao lado. Mas Camila, essa palavra aqui tá muito difícil. Tá muito difícil? Então crie uma frase com essa palavra, tá bom? Mas não anote a tradução ao lado, porque você não precisa. E a questão que eu falei pra você sobre os grammar heads, que na verdade são todos os nomes e assuntos gramaticais que todo mundo arrepia só de ouvir. Tipo assim, eu vou colocar isso aqui como adjetivo, isso aqui como substantivo, isso aqui como advérbio, os verbos modais, isso aqui são os verbos auxiliares e tiriri tororó. Por que eu não sugiro que você tenha esses grammar heads? Porque eles não vão te auxiliar de uma forma sequencial e lógica, uma forma aplicável dentro da construção e da sua aquisição do inglês, tá? Fato. Essas coisas precisam estar inseridas juntas do contexto. E é isso que eu tenho no meu curso. E é assim, por exemplo, que o método Fluência 30x9 funciona. Então, o que você pode fazer é, sim, você pode ter o seu caderno, assista a aula que eu falei pra vocês, que eu já fiz pra vocês, sobre como fazer anotações no caderno. Se você quiser, você pode sim ter uma aba, né, pro final, assim, você pode ter várias páginas com esses grammar heads, se você quiser, mas uma forma de resumo das coisas que você aprendeu. Não a partir delas ter o caderno, entendeu? Então, assim, você primeiro vai ter a sua parte que você vai aprender por assunto, você vai aprender por contexto, por temas associados e todos os grupos ajuntados e tudo certinho ali, para não precisar da tradução em português e também para poder anotar as frases, enfim, para você memorizar. Agora, aprender uma estrutura nova, quer anotar, quer ter uma parte só para especificar os tempos verbais, quer colocar como é que você usa adjetivo, enfim, aí tudo bem, mas como um resumo das coisas que você já aprendeu, não como a base do seu caderno. Eu acho que eu estou sendo bem clara aqui, né? E estou enfatizando bastante também. Maravilha? Então, sim, faça anotações à base de contexto. E é isso. Número 5, faça revisões. Revise o que você está aprendendo, porque assim você vai memorizar de forma mais natural e vai praticar também com mais facilidade. Porque assim como você precisa se dedicar para aprender coisas novas, você também precisa se esforçar para manter esse conhecimento com você. É muito simples. Reflita. Quantas coisas na sua vida você já não estudou na escola que você nem lembra mais? Você não lembra mais não porque você não aprendeu, mas porque você, né, na verdade você não ficou com aquilo pra você, então você não aprendeu de fato, mas o que eu quero dizer é que você não internalizou aquele conteúdo porque pra você não foi tão útil, talvez. Você só aprendeu pra fazer a prova e pronto, acabou. Inglês não pode ser assim. Porque a gente não tá aprendendo inglês pra fazer uma prova, a gente tá aprendendo inglês pra fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, com quem a gente quiser. Quero falar com uma pessoa da China em inglês agora. Se eu quiser, eu falo. Se eu quiser pegar um avião pra ir pra Austrália, eu posso? Posso. Então, se eu quiser assistir uma série de um pessoal lá do Canadá, eu posso? Posso também.
Então a ideia é você ter essa liberdade para fazer quando você quiser. Mas para isso, para você ter essa liberdade de consumir conteúdos, de produzir, falar em inglês, você precisa também fazer revisões. Então, esforçou para aprender, vai esforçar para manter. E como que você vai manter? Fazendo revisão e praticando. Então, a prática por si só, ela já é uma parte da sua revisão. É aquilo que eu sempre digo, você pode até explicar, né, por exemplo, o que é. Mas se você não souber usar, de nada funciona, de nada presta, né? De nada é igual. Se eu quiser explicar pra você o que present perfect é, eu explico. Mas adianta de alguma coisa eu explicar pra você o que o present perfect é, se eu não souber usar? Então, na parte da revisão, é muito importante você, obviamente, saber o que você quer dizer, qual que é o uso daquela estrutura de fato, mas melhor do que saber o que ela é também saber como usá-la, tá bom? Então, você precisa pensar isso na hora da sua revisão. Não é questão de regra, é questão de uso. A regra, ela veio a partir do uso. Por isso que a gente tem tanta alteração em questão de regras, né? Quando a gente fala de idiomas, as coisas vão atualizando, porque o povo muda, a língua muda, né? A língua, quer dizer, o povo não é consequência e a forma com que a gente se comunica não é consequência da linguagem ou da língua. É o contrário. Então, a língua se altera por conta da forma que a gente se comunica, né? E as regras também. Então, quando você for fazer a sua revisão, pense nisso. É mais importante você saber usar e saber praticar e saber criar do que ficar decorando as regras. E é claro que a questão não é decoreba, é revisão. E se você seguir todos os passos anteriores a esse, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, porque a gente tá no quinto, esse processo da revisão fica ainda mais natural. E como é que você vai fazer a revisão? Durante o dia, você pode pensar as coisas que você aprendeu mais cedo, quando você foi estudar. E você pode praticar ao longo do dia também. E aí, o que você pode fazer? De repente, no final do dia, chegar às suas anotações, revisar as suas anotações e ver se você esqueceu de alguma coisa, porque talvez seja importante destacar aquele tema, aquela estrutura, aquela coisinha que você precisa dar uma melhorada para trabalhar no outro dia. Veja como é importante se dedicar diariamente, veja como é importante entender as suas dificuldades. Como tudo tá amarradinho, gente. Tá amarrado. Então, número 5 é fazer revisão e dica número 6 é praticar a todo momento qualquer uma das habilidades. Se eu fosse resumir esse vídeo aqui numa frase, ou melhor, numa equação, que é a mensagem que eu quero, principalmente que você leve quando você terminar de assistir esse vídeo, quanto maior a sua prática, maior o seu resultado. Ou seja, se você pratica diariamente, se você pratica, você sabe identificar as suas dificuldades. Se você pratica, você sabe quais são as formas que você se comunica com mais facilidade, aonde você precisa, de repente, expandir mais o seu vocabulário e, consequentemente, você evolui mais rápido. E por isso que eu tô falando aqui que aqui são técnicas para você aprender melhor e mais rápido. Porque a prática é igual ao resultado. Quanto mais você pratica, maior é o seu resultado, ok? Então, aqui eu quero que você pense em praticamente 2 etapas. E que eu sempre brinco que é a questão da esponja. Se você não tá acostumado com esse papo de esponja, eu te apresento agora, não tem problema. Que a esponja, para você espremer e poder sair alguma coisa dela, você primeiro precisa imergir, molhar e colocar ela em contato com alguma coisa. Até mesmo se você só colocar em contato, às vezes se você espremer nem vai dar nada, porque ela só, tipo assim, encostou. Não tem nem como absorver nada. Então, vamos separar essas 2 fases, tá? A fase que a esponja está seca e a fase que a esponja está molhada. Na fase da esponja seca, o que nós temos? Nós somos as esponjas e nós precisamos fazer essa imersão no inglês, tá bom? Então, você vai se enfiar no pote do inglês lá e vai sugar tudo. Esse processo de sugar tudo, aprender a internalizar, a gente chama de input. Input, que é colocar para dentro. Input. In é dentro, put, colocar. Como se você colocou dentro, tá bom? Então, input é você absorver. Então, tem 2 habilidades que são responsáveis por essa questão da esponja se tornando molhada, que é o listening e o reading, tá bom? Que é a escuta e a leitura. Listening and reading, que é quando você vai aprender. Você aprende inglês como? Lendo e escutando. Tadá! Tá bom? Então, esse é o primeiro momento, que ela está seca e daí ela fica molhada. Qual que é o segundo momento? O segundo momento é do output. Output, que ao contrário do input, é a parte que você vai para fora, que você se expressa, que você se comunica. É onde a esponja é espremida. Porque você só consegue falar alguma coisa, você só consegue escrever alguma coisa se você escutou bastante, se você leu muito também, tá bom? Então, você precisa saber que independentemente de onde você esteja, você pode ser a esponja tanto seca quanto a molhada, tá? Você pode tanto praticar a sua leitura, quanto praticar o seu listening, quanto praticar a fala, que é o speaking, quanto praticar o writing, que é a escrita.
ok? Porque não importa se você tá no metrô, se você tá no busão ou se você tá caminhando até a padoca, eu tenho certeza que tem como você aprender ou praticar qualquer uma dessas 4 habilidades. Seja o listening, o reading, o speaking ou o writing. Tá, tudo bem que caminhar escrevendo não dá certo, mas se você estiver no busão ou no metrô, às vezes dá, certo? Certo. Exemplo, vamos de exemplo. Se você me encontrar em São Paulo, caminhando na Paulista, pegando metrô, busão ou etc., você vai ver que eu sempre vou estar com alguma coisa, eu sempre vou estar escutando alguma coisa. Sempre. Só se eu tô sozinha, eu sempre tô escutando alguma coisa. Se eu tô com outra pessoa, obviamente não, né? Mas, se eu tô sozinha, eu sempre tô escutando alguma coisa, eu sempre tô me divertindo, sendo um podcast, sendo música, sendo algum áudio de um vídeo, o que seja, gente. Eu sempre tô praticando uma das habilidades. E mais uma vez, você pode estar na sua casa e fazer isso também. Então, não dê desculpas, não invente o porquê que você não tá fazendo alguma coisa. Mesmo se você tiver com seu celular guardado, sem nada na sua mão, você pode pensar em frases em inglês e falar baixinho ou gesticular essas frases. Enfim, vamos usar a criatividade ao nosso favor. Ok? Então, além de você poder praticar todas as habilidades em qualquer lugar que você esteja, você precisa de se recapitular, essa é a dica número 7, tá? Se recapitular do que você aprendeu antes de dormir. Tem muita gente que fala sobre esse papo de você aprender dormindo, né? De você escutar, deixar, pessoas falando em inglês do lado da sua cama enquanto você dorme que você vai aprender mais rápido. Eu não sei disso daí não, tá? Mas eu posso compartilhar uma coisa que eu tenho certeza que funciona muito mais, que é justamente fazer um resumão. Antes de botar a cabeça no travesseiro, senta na cama e pensa, ok, o que eu aprendi em inglês hoje? Você vai pensando, vai recapitulando. Você pode até enumerar. Quando você terminar o seu estudo, você pode falar assim, eu aprendi essas coisas aqui. Você enumera, aí você fica com um número na cabeça. E aí, por exemplo, quando você for dormir, você vai conferindo se você tá lembrando de todos os números, digamos assim, que você estudou mais cedo. E por que eu tô falando isso? Isso entra naquela questão de planejamento, identificar a dificuldade e saber o que você vai fazer no próximo dia, tá? Então, gente, essas dicas todas aqui é para elas facilitarem o seu estudo, para você ver que o aprendizado e a aquisição do inglês é muito mais leve, divertida e dinâmica do que você imagina, tá? Ela não tem que ser um fardo, ela não tem que ser uma coisa que você vai ficar carregando nas costas de, meu Deus, tá pesando 1000 quilos. Não é isso, tá? Você vai aprender muito melhor e mais rápido se você seguir essas 7 dicas que eu tô compartilhando aqui. Maravilha? Então, só um quick wrap-up aqui, um pequeno resumo do que a gente viu. Primeiro item foi manter a frequência. O segundo, identificar suas dificuldades e também celebrar as suas vitórias e evoluções. Número 3, consumir conteúdos relacionados ao seu dia a dia, o que você gosta dos seus hobbies, independentemente do tema e do formato. Lembra disso? Número 4, fazer as anotações. Não precisa anotar em português, a tradução ao lado. Não precisa ficar que nem doido separando o caderno por várias sessões. Aprenda a partir de contexto. Número 5, faça sua revisão. Número 6, pratique as 4 habilidades a todo momento. E número 7, faça uma recapitulação antes de dormir. Pense nos temas, pensa nas coisas que você fez ao longo do seu dia em relação ao inglês e se prepare para o próximo. Que daí o próximo dia você já vai começar zerada, no gás, pra dar o próximo passo. Porque é isso, gente, é trabalho de formiguinha, ó, grãozinho por grãozinho, vai construindo formigueiro, e quando você vê o formigueiro, você vê o que tem embaixo do formigueiro, você fala, meu Deus, não é possível que uma formiga ou várias formigas conseguem fazer isso. Você vai ter a mesma sensação com a sua fluência, você vai olhar pra trás e falar assim, caramba, fui eu. I did it. Ok, guys? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, lembrando que todas as coisas que eu sempre faço pra vocês aqui no canal, eu faço de forma muito verdadeira. Eu realmente quero que você entenda o tanto que o inglês vai te fazer bem, o tanto que o inglês pode fazer parte e é uma chave fundamental na realização dos seus sonhos e eu tô aqui pra te ajudar, ok? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar o sino de notificações e também deixe o seu comentário. Eu quero saber se você ficou com alguma dúvida e também se você tem alguma sugestão para outros vídeos que eu possa gravar futuramente aqui pro canal, tá bom? Eu adoro ler os comentários, é incrível, eu sempre respondo sempre quando eu posso. Então, por favor, deixa aí que eu quero ler. Maravilha? Então a gente se vê no próximo. Bye, take care. Química, mas é claro, não sou expert, não é? Como que fala isso? Enxurrada. Enxurrada, não é enxurrada. Enxurrada. Beijo.